Fala galera, eu vou apresentar para vocês agora o trecho completo da primeira parte do primeiro capítulo do meu mangá. Então, aproveitem. Logo amanheceu no deserto, e o Mac, saindo da sua casa em direção a Green Capital com seu motorcycle, pilotava em alta velocidade, levantando poeira por onde passava. Motorcycle é um veículo motorizado que envolve seu motorista em uma única roda. No deserto, não haviam muitas casas, para falar a verdade. No deserto não havia quase nada, poucos moravam ali. Aqueles que não gostavam da agitação da capital ou os que optavam por um estilo de vida mais pacato e com menos tecnologia. Era o caso do Mac, que preferia se manter isolado com o mínimo de contato social possível. O seu trajeto ia em paralelo com o rio Vendi. Ao decorrer do percurso, avistava muito dos poucos moradores pescando. A maioria era do povo salamandra rosa. São anfíbios humanoides bastante simpáticos. Na verdade, não existiam seres tão dóceis e prestativos quanto eles. Costumavam viver em família e adoravam a simplicidade do rio e do deserto. Apesar de preferirem uma vida simples, eram bastante habilidosos e tinham uma facilidade enorme para confeccionar ferramentas tecnológicas. Cada família tinha uma tradição e se especializava em algum tipo de tecnologia. A maioria voltada para caça ou autossustentação. Logo, esse percurso era engraçado. Muitos salamandras pescando com seus mais diversos aparatos tecnológicos, que apesar de serem deslumbrantes à primeira vista, na verdade, na maioria das vezes eram bugigangas, que cumpriam com o que tinham sido planejadas para fazer, mas de um modo completamente cômico. Era ainda mais cômico porque as salamandras não eram ágeis fora da água, e costumavam sempre bater em tudo quando andavam por aí. Vale lembrar também que a capacidade regenerativa dessa raça era surpreendente, e por isso, muitas vezes, eram contratados para fazer atividades perigosas por solicitadores da cidade. Construir casas ao leito do rio era uma vantagem, principalmente para os que viviam de pescaria. O Vendi era famoso pelos seus peixes gigantes, então os poucos que fixavam suas casas móveis por ali não pensavam duas vezes. As casas móveis, normalmente brancas para refletir melhor o sol, são casas que possuem pés na sua base. Quando estão fixadas, estes pés não ficam visíveis, mas quando há necessidade de locomoção, eles se projetam da sua base. Esses são os literais pés robóticos, alguns bípedes, outros que possuem 3 pares, como insetos e assim por diante, com os mais diversos designs e formatos. A tecnologia é algo presente nesta época. Apesar de nem tudo ser tecnológico, algumas conveniências se tornaram cultural. Mas, infelizmente, os suprimentos acabam. E como, diferentemente das salamandras, ninguém quer viver somente de peixe, e já que a caça é uma inconveniência maior do que se deslocar alguns minutos até a capital, o jeito era realmente fazer essa viagem. Parece que finalmente cheguei. Essa cidade está cada vez maior. Bem, vamos lá às compras. Onde coloquei a lista de compras? A capital verde era uma cidade gigante. Não haviam portões nem nada do tipo. O deserto estava ali, e de repente, um aglomerado de casas, prédios, vias de passagem e muitos letreiros luminosos e articulados. Logo na entrada, diversos comerciantes gritando e oferecendo as suas mercadorias. Entre os diversos comerciantes estão seus robôs auxiliares, que não perdem no quesito gritaria. Uma mistura no mínimo irritante entre vozes sintéticas e naturais berrando incessavelmente. O mercado era quase totalmente feito de barracas de madeira, mas eram praticamente toras completas, empilhadas umas sobre as outras, salvo a tábua central que ficava em cima de cada barraca para acolher as mercadorias. Elas eram extremamente lisas e brilhantes. Não havia nenhum grau de desordem, e sim uma perfeição no seu design rústico. O Mac então decide comprar o seu item de maior desejo, carne de brotum. O sabor de brotum é incomparável, a textura é única. O equilíbrio perfeito entre gordura e proteína simplesmente derrete na boca. E além do mais, vai muito bem com vinho. Não há uma combinação melhor. Ao se aproximar da barraca do Doug, um homem de aproximadamente 40 anos, com barba e cabelos grisalhos, a barba por fazer, o bigode ligeiramente maior, o cabelo quase raspado e com uma prótese ocular externa feita em metal e com a lente vermelha como sensor de captação de imagem, ele observa com calma antes de fazer o lance para comprar aquela peça. O brotum é um animal quadrúpede, réptil de carne saborosa, lembra bastante uma lagartixa gigante.
costuma ter até 5 metros de comprimento e 1 de altura. São extremamente difíceis de domesticar, por isso são normalmente utilizadas como refeição. Dou 15 platinas. Qual é, Mac? Você sabe que essa mercadoria vale no mínimo umas 30 platinas, cara. 20 platinas. Com isso você leva metade da carne. Eu preciso te lembrar do favor que você me deve. Você sabe que essa carne nem é de primeira. Ah, então leva a carne, mas essa toscana de brinde, amigo. Fica tranquilo, cara. Era brincadeira, você sabe, não? A Cidade Verde tinha algo curioso. Suas casas eram todas no tom de areia. Um marrom claro ou amarelado manchado. Era um padrão, um estilo de construção. Todas eram ligeiramente arredondadas, inclusive os prédios, que chegavam a alturas inimagináveis de até 60 andares. Apesar disso, você nunca encontrava muitos prédios enfileirados. Sempre havia uma mescla entre casas e prédios. Mas então, o que dá o nome dessa capital? Como disse, apesar dos arranha-céus, sempre eram respeitados os espaços para construções menores. Isso era feito em benefício das inúmeras plantas e árvores que haviam naquela cidade. O ar era puro e a cidade era verde. Naquele lugar encontrávamos espécies botânicas das mais diversas partes do mundo e também dos mais diversos mundos. A capital verde era conhecida pela sua ciência botânica. Ela era quem sustentava a economia do planeta. Inclusive, uma das profissões mais rentáveis na atualidade do nosso mundo era caçador interplanetário de sementes. Essa ciência era tão incrível que eles podiam simplesmente jogar uma cápsula biológica no chão e fazer surgir um pergolado, que fincava raízes no solo, crescia instantaneamente e, para proteger as pessoas que passavam pelo corredor, ainda brotavam folhas e flores na estrutura. Basicamente, uma manipulação genética de plantas nunca antes vista em qualquer lugar. Somente a capital verde era capaz de fornecer tais aparatos. Por essa facilidade, muitos dos elementos tecnológicos da cidade eram confeccionados em algumas partes com peças de madeira. Controlar a densidade dessas madeiras não era coisa difícil para os cientistas ali, então era conveniente substituir ao máximo componentes de metal por madeira, com o objetivo de eliminar custos. A capital verde não tinha indústria de metalurgia, mas alguns países próximos fabricavam itens em metal com uma certa facilidade. Porém, a maioria vinha das fábricas e de uma lua de um dos planetas próximos. Acho que com essa curiosidade explicada você consegue entender o porquê da coloração das casas e prédios serem aquela que disse, não? Construir uma casa constituía basicamente montar o esqueleto metálico e a parte elétrica e eletrônica que ficavam basicamente a cargo dos droids. E todo o resto da parte estrutural eram feitos pelos cabeças de galho, vida criada artificialmente pelos antigos cientistas da capital. E por favor, não confunda os droids com os robôs assistentes. Isso é uma ofensa grave aqui na cidade. Assim como os humanos, as salamandras rosas, os cabeças de galho, os droids têm personalidade, inteligência própria e direitos civis. São seres repletos de criatividade e emoções. Já os robôs são simples robôs, meros computadores. Uma curiosidade, se você abrisse a cabeça de um droide e a central de comando de um robô, no droide você veria uma intensa luz azul e conexões luminosas piscando em trilha, repetidamente, além de uma estrutura densa porém maleável, que lembra bastante o cérebro humano. Já os robôs são meros capacitores, microchips e fios. Mas por favor, não abra a cabeça de um droide, isso não é legal aqui na cidade. Mas é um erro comum e muitos estrangeiros cometem. E apesar dos droids se negarem a ter robôs assistentes, eles aceitam bem a utilização deles. Na real, eles só acham esquisito utilizar algo que tem o mesmo princípio mecânico que eles. Mas eu preciso de dinheiro antes. Que bom que trouxe algumas escamas de peixe, espinhos e cactos para vender. Deixa eu ver. Em qual centro de cultivação botânica eu devo ir? Algum centro de cura para vender as escamas? Quem deve estar pagando mais hoje em dia? No meio de todo o entusiasmo da cidade grande, sempre existem os malucos, os proclamadores da loucura, e na capital verde não era diferente, atrapalhando nosso protagonista a fazer sua lista mental com aquele discurso pragmático. Este senhor, de mais ou menos 65 anos, vestido com roupas pretas, rasgadas e sujas, usando um gorro branco com pequenas listras verticais em sua aba dobrada, e o seu óculos redondo em preto e com detalhes dourados que, por incrível que pareça, apresentavam uma aparência extremamente nova e recém-adquirida em loja. Gritava para todos e, apesar do grito ser frenético, o seu semblante era completamente frio e de alguém desinteressado. Parecia até que tinha sido pago para anunciar aquelas palavras. Vocês não entendem! Devemos deixar o planeta! O dia da profecia! Promessa!
prosperidade tomar o planeta. E foi aí que o pior aconteceu. É isso aí, galera. Isso foi o que saiu da minha imaginação. Obviamente, eu tenho que desenvolver muito a história, tenho que desenvolver também o meu traçado. Eu não tomei como referência nada e por isso eu acho que meu traçado fica bem único, mas também fica um pouco disforme em alguns pontos. E aí eu vou melhorar isso. Ainda estamos no início, não é isso? Então, se você gostou, por favor, dá o like no vídeo, se inscreve e até mais. Um quiz para vocês. Em quanto tempo vocês acham que eu fiz essa ilustração? Quem chegar mais próximo vai ganhar um coração. Valeu, até mais, falou e tchau!